Paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Como vocês viram na prévia do vídeo aí, teve essas honrarias aí ao ancião, né? Esse ancião que faleceu ali sendo o presidente regional ali da região de Maringá. Ele é um ancião bem conhecido, já muito tradicional. A família, né, alguns irmãos falam que praticamente trouxe a CCB para Maringá, que é o Aristides Valério. Esse ancião aí do estado do Paraná, ele teve ali o seu funeral feito num salão à parte, parece que é um salão azul, se eu não me engano, que eles dizem. É um salão à parte, né? E teve bastante assim comentários, né, pessoal. Até eu quero deixar aqui também meu sentimento a todos os familiares, né? Difícil essa situação que só vai acabar quando o fim de tudo chegar e formos encontrar com o nosso Deus, né? Encontrar com Jesus Cristo, um reino eterno e ficar ali sem mais as dores e esse sofrimento do luto e de várias situações que nós hoje experimentamos neste plano de vida. Mas o que teve de muitos comentários são aqueles comentários que dizem, né, um pouco referente ali ao que da limpeza, o Zé da limpeza. Eu vi um comentário assim: o Zé da limpeza ninguém conhece, nem o Salvador Bueno, que aliás é o que foi ali atender esse funeral do irmão Aristides, né? Bom, eu não tenho conhecimento sobre o irmão, nem sobre o seu histórico e como ele levava a instituição ali nessa região. No entanto, o que eu quero comentar aqui é sobre essa questão de é certo ou não fazer essas honrarias, como vocês viram até com o cortejo ali do Corpo de Bombeiro. É claro que essas honrarias fúnebres, elas são dependentes daquilo, do legado que a pessoa deixou, a contribuição em sociedade e o respeito por essa pessoa. E aí é feito, claro, uma coisa a mais por ele, mas para que as pessoas ali vejam, os seus familiares. Ele mesmo nem vai saber, claro, que se foi feito ou não. Então, na situação de outra pessoa, membro da comunidade, é claro que no mesmo momento que está acontecendo tudo aquilo ali, na vida dele não está tendo tá tendo outras mortes, outros falecimentos, né, por todo o canto, e não vai ter toda essa situação. Não é uma pessoa conhecida, porque quando é conhecida, automaticamente mais pessoas que conhecia quer participar, quer ir lá ver e participar do funeral, então vai dar aglomeração de pessoas. Então precisa de um salão à parte, que foi o que fizeram, e claro, ter ali a ajuda do corpo de bombeiro, né? E às vezes polícias e tudo mais. Então ali o parque de exposições, né, que é esse salão azul, ficou cheio de pessoas, né? Falaram aí questões de milhares de pessoas. E aí, como é o Salvador Bueno, presidente internacional da congregação, que foi atender, aí dá mais ainda, claro que dá mais pessoas ainda para estar ali.
Enfim, é a cúpula. Todo lugar, toda denominação vai ter. A gente vê até pastores em algumas outras igrejas. Então, por isso que outras igrejas, às vezes, olha um presbiteriano hoje que saiu da CCB, ele vai olhar aquilo ali, talvez reclamar pela situação, mas é o que vai acontecer com os pastores deles também. Então, depende do público, da comunidade, do tamanho da igreja, das condições de alguém que conhecia ele, do tamanho da família. Tudo isso aí vai influenciar nessa atitude, né? Quanto aí ao que se fez pelas autoridades, os bombeiros saírem em escolta, essas coisas todas não é uma exigência muitas das vezes, mas é um oferecimento da própria entidade ali, né? Que faz esse trabalho de honrarias. Toda essa questão, irmãos, quando é uma pessoa, por exemplo, a gente pode citar aqui Luiz Franciscon, né, na sua carta, quando ele estava doente, ele já deixou relatado que não queria que comprassem para ele essas coroas de flores, não queria gastos, para resumir aqui, no seu funeral, e que esse dinheiro fosse revertido para a sociedade bíblica, ou seja, ele já era bem assim, um missionário, então não foi nem uma coisa que ele pensou na instituição, em qualquer denominação até mesmo dele, né? Ele queria que todo isso que fosse gasto, até no legado aí, na situação que ele deixou de missionário, toda a situação de dinheiro gasto fosse para a sociedade bíblica, ou seja, que é ali para distribuir Bíblias, né? Para ajudar a evangelização. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante relembrar aqui, claro, né? Mas aqui é uma situação totalmente diferente. Então, o que você falar, né? Se Jesus ou os apóstolos não teve tudo isso, bom, ali é uma situação um pouco diferente de tempo e quem fez, né, praticou a morte daqueles lá. Então, qualquer coisa que fosse ter grande até seria proibido. Então, é diferente um pouco a situação, né? Temos, claro, questões que ficou muito controversos quando faleceu ali o Jorge Cury, né? Aquele que teve vários vídeos na internet falando que ele foi o responsável por promover ali a queda do José Nicolau, que era presidente da CCB, saiu e ele ficou no lugar. Teve questões de uma pessoa paga para mentir sobre José Nicolau e mesmo assim, irmãos, ele ficou na presidência e faleceu ali e teve todo assim, claro, um movimento grande, sendo ele presidente da época, no salão, parece que, se não me engano, foi ali nos átrios do Brás mesmo, então teve muita gente. E isso acontece já que a liderança, ele chegou naquele lugar, mas como eu disse, né, isso é para o povo, ele mesmo nem sabe e nem quer que seja honrado, cara, ninguém quer morrer, então não espera que quando eu morrer, pelo menos vai ter um funeral grande, né, ninguém tá pensando nisso. Né? Mas tem pessoas assim que são dignas de honra, mas são de um lugar pequeno. Aqui a gente conhece a cidade aqui um bairro chamado São Berto. Eu admiro bastante ali o tempo que o irmão ficou de cooperador. O meu pai, ele foi salvo, né, por Cristo de uma aflição muito grande, um problema espiritual, e foi várias denominações. Foi ali que ele conheceu a Cristo, com o irmão anunciando o evangelho ali de cima do púlpito da CCB, e ele quis ir lá conhecer, e ali ele ouviu a palavra pregada, a Bíblia, né? Então, meu pai acabou aceitando a Cristo ali e sendo liberto. Mas muitos anos esse irmão tá lá, cooperador, então ele merecia, claro, qualquer tipo de honrarias da cidade, ali de Manduri, né? Das autoridades, porque assim, não é uma questão de mérito e de outra pessoa não merecer, mas é o trabalho, né, prestado pela pessoa, cara, é um reconhecimento pelo que ele fez ali e a família também observar aquilo, que é uma coisa que até muitas vezes eles observaram e outras pessoas foram ajudadas durante todo esse processo, né?
o que ele fez em sociedade. Então acaba, como a gente fala, merecimento, né? É porque é uma pessoa pequena, pobre, e muitas das vezes a gente relaciona tudo isso a uma pessoa de superioridade financeira e até mesmo em cargos, né? Mas são pessoas até de banco que vai falecer, que foi ótimos pais, pai de família, né? Que dedicou num trabalho que muitas das vezes era bom em sociedade, que dedicou a vida às vezes a bons testemunhos da obra de Cristo, né? Que na realidade é aquilo que ele fez por nós no madeiro. Então ele fez um bom testemunho em sociedade, mas é só uma pessoa de banco da igreja. Claro que também ele era merecedor, mas o público que conhece ele geralmente é menos. Então esse público que conhece ele por ser menos não vai dar esse alavanco aí de pessoas, como diz aqui, milhares de pessoas que vai querer ir no funeral. Então isso é óbvio, mas o valor em si para Deus e para a sociedade, nós como irmãos, deve ser o mesmo, né? Aliás, a Bíblia fala que esses que querem estar no alto, eles devem servir, né? Eles devem se fazer pequeno. Então, isso é muito relacionado, muito relativo, às vezes também. Até porque muitas das vezes as pessoas estão num cargo alto e ele não é uma pessoa que deixou um legado, muitas das vezes, bom, não é um bom líder. A Bíblia fala em Hebreus 13, 17, vai dizer assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Isso aqui, então, é relativo, depende. Tem uns que não são tanto assim, né? E aí vai falar assim: como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqui fala, obedecer a vossos pastores. Algumas bíblias têm a tradução obedecer a vossos guias ou líderes,
Porque hoje é muito relativo isso daí, a pessoa fica brava porque tem nome de pastor, mas a própria Bíblia fala sobre essa nomenclatura, então as traduções elas colocaram aqui até, não lembro o nome dessa tradução aqui, mas trouxe como pastor esses líderes. Então, como diz também em 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo é o 17. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho, aqueles que são, são assim, dedicados e realmente trazem esse trabalho feito de coração e alma, né? Ele com todo o respeito que merece a graça do Filho de Deus. Aí vai dizer aqui, eles devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Então aqui precisa de ensino e pregação na vida, claro, dos líderes, né? Então, para que ele ensine, ele tem que aprender, ele tem que estudar e ensinar bem esse povo, né? Que tá aí à sua frente na igreja. Aí, então, ele deve receber honra redobrada, pois as escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também aqueles que trabalham merecem seu salário. Isso aqui já é uma outra situação usada até por outras igrejas, mas enfim, não é o que vem ao caso agora. Então isso aqui, tá falando aqui sobre honrarias, né? Sobre até no final ali, sobre salários, né? Que são dignos aqueles que fazem as coisas bem e bem feito, né? Então é isso aí, irmãos. Esse é o vídeo que eu queria falar um pouco sobre isso hoje, porque é uma situação que tá aí na internet, as pessoas às vezes, claro, vê aquilo tudo, fica um pouco chateado, mas temos que lembrar que é o tamanho e a proporção de pessoas que o conhecem. Eu estranharia muito se essas pessoas não ligassem nem um pouco, né? Conhecendo a pessoa como conhece, estando num cargo, e fizesse desdém, assim, não ligar. Então alguma coisa de errado também estaria acontecendo. Se ninguém ligasse e ninguém fosse lá, né? Estranhamente seria isso, né? E agora, claro que as pessoas que estão aí, que conhecem um familiar, que pode estar num dia tão difícil para a família, sendo esse de banco, está ali do seu lado a vida inteira, te saudando, né? Saudando com o ósculo santo ali. E aí, a hora que chega uma situação dessa, o findar da vida de uma pessoa e uma família lá sozinha, talvez a esposa, o filho, talvez ele não tinha tanto parente e ver sozinho, isso aí é muito chato para uma comunidade. Isso aí é uma comunidade doente espiritualmente, porque não se compadece, né, no dia do luto aí do seu familiar. Então isso também é extremamente errado, claro. Mesmo que a proporção de gente ali não é tanto, porque muitas vezes não conhecia tanto esse irmão, né? E às vezes alguém já olha com tanto julgo e a igreja desfaz dele, né? Estava disciplinado. Então a família fica lá sozinha, porque o filho talvez veio a falecer, ou o marido veio a falecer, e aí estava sem liberdade, então, né, então não tá nem aí com a família. Isso aí é horroroso. Isso aí é horroroso na vida de um que diz que é crente. Deixar passar sozinho lá, aí morre um ancião que sabe-se lá como que ele coordenava a sua igreja, se era com braços fortes ali, que muitas vezes acham que é disciplina, mas não é. Às vezes é falta de amor puro, né? E aí eles acham que aquilo ali deve ser lotado. Vamos lá que morreu o ancião, isso aí também. E aí, no caso que eu até demonstrei, e no caso até que não tenho que julgar aquela família, ou que o falecido também aí desprezam, isso aí é errado. Isso aí obviamente é errado, né, irmãos? Vamos orar, pedir para Deus nos dar discernimento, e claro que não só o discernimento, mas a espiritualidade, o Espírito Santo está junto, andando, caminhando junto, você vai entender o que eu estou falando aqui. Se você vive realmente o que prega, falar, não, tem que viver sobre o espírito e não só sobre a letra, aquela conversa que agora, graças a Deus, a CCB está vindo mais com o não desprezo das escrituras e estudar a Bíblia, mas se você diz que é tudo pelo espírito e você não compadece do que eu estou falando desse vídeo aqui, você vai me criticar, então eu sinto muito, esse espírito seu não vem de Deus, tá? Achar que é normal, né? Achar que eu estou fazendo uma crítica ruim aqui, aconselhando a estarem presentes no dia daquela família menor. E claro, não achar ruim, porque quando é um movimento grande de algum que estava na cargo de liderança, obviamente é fato decorrente do conhecimento dele em sociedade, né? Deus abençoe grandemente a todos, irmãos. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Olha aqui, paz e graça verdadeira, já questionaram por que eu falo isso. Talvez queria que eu falasse paz e graça falsa,
né? Então quando a gente fala paz, eu desejo paz verdadeira nas suas famílias, verdadeira na tua casa. Paz é substancialmente aquilo tudo que precisamos viver para estar em adoração a Deus. O mundo não quer a paz. O mundo não tem a paz para te dar, mas Jesus Cristo tem a paz para te dar. Ele tem a paz para deixar a sua casa em instabilidade espiritual. Muitas das vezes, irmãos, a falta de ligação direta com Cristo, ao Pai, leva a todo dia perecer em lutas, batalhas e ter guerras entre família. Então eu desejo paz, e o que remete à paz verdadeira é a graça, né? E essa graça, estando com você, sendo verdadeira, uma reflete na outra. Então eu digo, paz e graça verdadeira no coração de todos, e até o próximo vídeo.